também, que você passa para frente e volta. Tá, joia. Muito obrigada. Tá, joia. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Como o Sandro Omar falou, a gente vai falar um pouquinho sobre aborto hoje, né? Mas vamos falar especificamente dos casos excepcionais. Mas não tem como a gente falar de aborto sem pensar o que é o aborto, né? Materialmente falando, resumidamente falando, é você dar fim a uma vida, não é? Mas quando, que momento que essa vida passa a existir? Será que a gente já parou para refletir que horas que essa vida começou a existir, não é? Que horas que começa a vida? A partir de que momento? Será que é na concepção? Será que é quando nasce? Quando que o espírito se liga àquele ser que está ali sendo gerado? Né? Como que esse processo se dá? Será que a gente já pensou sobre isso? E aí a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos a resposta vinda diretamente de Kardec junto dos espíritos, não é? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, ou seja, no início, não é? No início mesmo. O que é a concepção? No momento onde existe a fecundação, onde o óvulo, né, o espermatozoide se encontram e passam a partir dali a gerar um único ser. Esse ser futuramente vai se transformar num bebê, num ser humano, mas inicialmente é apenas a vida material acontecendo, né, que é o momento da concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, no primeiro momento, existe ali a fusão da matéria, um espírito vai estar ali delegado para aquela vida, não é? Mas esse processo todo, ele vai se concretizar no momento do nascimento. Mas ao longo da gestação, o espírito já está ali, né? Na verdade, com o olhar espírita que nós temos, esse espírito já está, há muito tempo ligado a essa mãe, a esse pai, a essa circunstância, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem um pai e uma mãe desejosos de ter um filho, né? Que estavam planejando, sonhando com um filho. Muitas vezes não é um momento feliz, mas isso tudo, mesmo assim, é programado lá anteriormente na espiritualidade maior. Muito antes, às vezes, da mãe encarnar, do pai encarnar, lá no processo de construção de como vai ser a vida de cada um deles. Né? Porque a gente não acredita que o destino é algo fechado. Nós espíritas não acreditamos nisso. Mas a gente sabe que momentos e circunstâncias das nossas vidas nós precisamos passar. Porque nós estamos aqui recuperando dívidas do passado também, não é? Afinal de contas, nós vivemos num planeta que ainda é de provas e expiações, ou seja, recuperação de débitos que a gente contraiu no passado, não é? E a gravidez, a gestação, a vida que chega, ela está inclusa aí nesse pacote, não é? Que é do nosso crescimento, do nosso fortalecimento enquanto espíritos, na nossa escolha de ser espíritas, o entendimento que nós temos. Então isso aqui é muito importante para nós, essa reflexão. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número de vivos e dos servos de Deus. Ou seja, ao longo da gravidez, o espírito acompanha a mãe através de um laço fluídico. Não quer dizer necessariamente que a mãe está aqui e ele está colado nela, né? Mas existe um laço fluídico. A mãe sente, o espírito sente. Aos traumas que muitas vezes os espíritos trazem, que foram gerados quando eles ainda estavam dentro do útero da mãe. Certo? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Será que o aborto é crime? Isso a gente está pensando na parte espiritual, porque na parte física, das leis dos homens, a gente já sabe que é crime, não é? O aborto, tanto que no nosso país não é permitido.
Embora a gente vê aí, de vez em quando, tem esse movimento, né? Muitas vezes movimento feminista, junto de outros tantos, né? Que eles requerem a liberdade de escolha, a liberdade do corpo, a liberdade do corpo feminino, né? De eu não quero filho, eu posso tirá-lo. E aí elas alegam querendo o aborto. Momentaneamente, até hoje, pelo menos no nosso país, o aborto é proibido, é crime. Mas será que espiritualmente é o quê? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança, antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, olha só, gente, as provas. Não importa se era uma gravidez desejada, se não era desejada, se era planejada, se era com o amor das nossas vidas, se não era com o amor das nossas vidas. Se foi um erro que a gente cometeu aí, saiu na balada e infelizmente saiu com uma pessoa e aconteceu, não importa. Aquele ser tem toda uma vida para viver, a começar do momento da concepção. Quando a gente vê essas mulheres, né, eu entendo, o corpo realmente é nosso, o direito realmente é nosso, até o momento em que nós não passamos a afetar o direito de outro ser. Quando nós vamos abortar, nós não estamos abortando um pedaço do nosso corpo. Eu não estou tirando uma mão, uma barriga lá que faz uma cirurgia, não estou colocando uma prótese de silicone. Isso é uma escolha sobre o meu corpo. Eu estou eliminando uma vida. Aí já não é mais, não deve a mim isso, deve a Deus, porque foi Ele quem criou. Então o aborto em qualquer circunstância é um crime. Todas as circunstâncias. Aí a gente vai ver aqui, ó, sempre que houver uma transgressão à lei de Deus, matar é crime, abortar é crime, porque também é um assassinato. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas em caso de violência, a mãe não queria, não é verdade? A mãe não queria, a mãe sofreu um ato de violência tenebroso, na minha opinião, o pior ato de violência que existe entre os seres humanos. Porque não é só uma violência corporal, né, física, é uma violência psicológica, é uma violência de intimidade, invade o ser, né, nas profundezas, muitas camadas além do que a gente possa imaginar. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? E a gente retoma o que a gente conversou anteriormente. Nós estamos aqui recuperando débitos que nós mesmos contraímos no passado. É triste. Mas se hoje eu sofro uma violência, eu estou recuperando alguma coisa, um débito meu aí do passado. Nessa vida, com o véu do esquecimento, é muito cruel se a gente olha, né, só assim e fala, mas se a gente tem o entendimento das reencarnações, o entendimento de que a gente fez muita coisa horrenda aí no passado, há bem pouco tempo atrás, a gente colocava seres humanos em circos para serem comidos e devorados por feras. E o pior, a gente batia a palma e comemorava, achava lindo, né? Quanto mais rápido, mais violento, mais legal era. Então são esses mesmos seres humanos que estavam lá nos circos romanos, em tantos outros lugares, comemorando a violência, somos nós hoje. Há bem pouco tempo atrás, nós estávamos pedindo para que Jesus fosse crucificado, com aquela tamanha violência que ele foi. Quem está aqui hoje encarnado? Nós. Nós estamos então trazendo nas nossas costas uma bagagem de muita violência ainda, que nós estamos expurgando graças à misericórdia de Deus, como se fosse 12 vezes sem juros, mas muito mais vezes sem juros, não é? Porque se a gente fosse morrer todas as vezes que nós matamos, a gente ia ficar vivendo aí nem sei quantas vidas. Imagina numa guerra. Quantas vidas um soldado retira numa guerra? Imagina se ele vai pagar uma a uma dessas vidas. Ele vai viver aí a eternidade só para pagar a dívida de uma guerra que ele contraiu. Mas não é assim. Porque não é olho por olho, dente por dente a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor.
E é quando a gente passa uma única vez por uma circunstância e aquela circunstância é capaz de fazer com que isso toque o nosso coração e mude a nossa realidade, o nosso interior, às vezes nenhuma palavra precisa ser dita. Às vezes nenhuma lágrima precisa cair. Porque quem vê a nossa transformação nos vê lá de fora, lá de longe, que é Deus. A espiritualidade maior que nos guia. Às vezes nós mesmos não vamos nem perceber o tamanho da mudança que se opera dentro dos nossos corações. Nós vamos descobrir ao longo dos anos, ao longo de outras encarnações. Lá na erraticidade, talvez a gente não vai perceber nem aqui. Então, quando a gente tem um caso de violência, continua sendo crime abortar. Mesmo que em alguns lugares, né, inclusive no nosso país, em algumas circunstâncias, seja permitido pela lei dos homens, mas pela lei de Deus é um crime. Nós somos reencarnacionistas. Nós entendemos que aquele espírito que vem precisa reencarnar. Nós entendemos que ele traz toda uma história, toda prova, uma bagagem de provas para recuperar. E nós, olhando para o olhar da mãe agora, né? Nós vamos ter ao longo de 9 meses a oportunidade de aprender a perdoar, de exercitar o perdão. Porque perdoar alguém que nos deu uma má resposta é fácil. Perdoar alguém que nos magoou é fácil. Mas perdoar alguém que cometeu uma violência tão profunda com cada um de nós, talvez seja o objetivo da nossa encarnação, dessa encarnação. Talvez para as pessoas que passam por isso, e eu desejo que ninguém passe por isso, mas nós sabemos que ainda é necessário para alguns de nós, que tenham essa sabedoria e esse entendimento. Ai, Thalita, mas eu não vou conseguir olhar para aquele ser, não é? Eu imagino que eu não posso saber o que é, porque eu não passei por isso. Mas eu imagino o tamanho do sofrimento. Né? Como eu vou gerar um ser dentro de mim que é filho de um monstro, não é? Imagino que seja bem próximo disso que as pessoas possam relatar. Mas aquele serzinho que está dentro de você, talvez não tenha nada a ver com aquele monstro. E você só vai descobrir se você permitir que ele venha. Se você impedir que ele venha, você não vai descobrir. Ai, mas e se eu permitir e chegar lá na hora que ele nasceu e eu não conseguir amar? Aí você doa para alguém, para um familiar, não sei. Mas não tira a vida não. Porque você vai estar cometendo um crime em relação a Deus, né? Diante da justiça divina. Um crime na justiça dos homens. Vai impedir uma vida de nascer. Mas às vezes você vai estar impedindo a sua alma gêmea. A gente gosta de falar de alma gêmea, né? A gente acha que a alma gêmea é o amor mesmo, ele homem, mulher. Não. A alma gêmea talvez seja o seu espírito mais amigo de reencarnar. De trazer para a sua vida alegrias, amor verdadeiro. Você não sabe, nós não sabemos e não vamos saber. Somente quando a gente vivencia aquilo. Não é fácil? Não é fácil. Mas tem tantas outras coisas difíceis na nossa vida e que a gente não tem escolha, não é verdade? Tantas coisas que a gente poderia mudar se a gente tivesse como mudar, mas a gente não tem escolha. Então que essa seja essa reflexão. Será que a escolha é minha, tirar uma vida? Ou não? Não é uma escolha nossa. Levar para frente, ter amor, carinho com aquele ser, fazer diferente, fazer surgir de onde só tinha sofrimento, amor. É isso que é a lei de Deus. É isso que é a compaixão, que é a misericórdia, que é a caridade que nós falamos todos os dias. A caridade vem, não é daquilo que é fácil, ela vem de onde que é difícil. Colocar o amor em ação não é onde é fácil, é aonde é difícil. Porque é aí que vem o nosso crescimento, é da dificuldade. Da facilidade qualquer um é capaz de extrair qualquer coisa, mas do sofrimento, da dificuldade, da dor, poucos são capazes. E às vezes, gente, prosseguindo, né? Então não existe nenhuma exceção na lei de Deus. Então todo mundo que vier tem que, né? Será que não tem nenhuma exceçãozinha ali na lei de Deus para essa questão que você está falando? E aí a gente vai ver que até mesmo nas leis de Deus existem os prós, os contras, né? Aquilo que a gente tem que pensar, colocar na balança para ver o que vale a pena. E essa é uma situação dessa.
No caso em que o nascimento da criança puser em risco a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então quer dizer, aonde que é aí a preferência, se a gente pode dizer assim, não é? Colocando em palavras. O que a gente tem que escolher? O feto está ali, a criança, o neném está ali, mas ele está colocando em risco a vida da mãe. Com quem que a gente deve ficar? Estou colocando entre aspas porque a gente coloca nessa circunstância, mas em muitas circunstâncias não existe essa escolha. Mas e se ela existir? Diante da lei de Deus, o que seria melhor? E aí os espíritos são objetivos. Preferível é se sacrifício o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Na escolha, fica-se com a mãe. Olha que coisa doida. Se a gente tiver que escolher entre o filho que vem e a mulher, a gente pode escolher pela mulher. Pode não, né? Segundo os espíritos, não há crime nessa escolha, porque a vida já existia. Ah, Thalita, mas a criança pode, né, vir e mudar. Sim, mas essa mãe pode ter outro filho. Mas se ela morrer, não. Então a gente não sabe. São segredos, vamos assim colocar, né, que somente a espiritualidade maior sabe. Nós não temos como saber. Se a mãe sobrevive nessa situação fatídica, triste, mas que pode acontecer, ela talvez tenha outra chance. Ou às vezes, gente, nem era esse o objetivo. Talvez esse neném nem fosse nascer. Talvez esse neném tenha vindo para mudar essa mãe, mudar esse pai, esse contexto familiar. A gente não sabe de nada, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente veio aqui para recuperar as dívidas do passado, nos melhorar, nos transformar em espíritos melhores. O resto, como isso vai se dar, quais as provas que nós vamos passar, a gente não sabe. Só mesmo quando a gente vive. E como nós devemos agir em relação às mães e aos familiares que passam por esse momento. E aí eu trago para vocês uma outra reflexão para a gente juntar, que são os momentos que as mães, muitas mães, sofrem um aborto natural. Né? Nós estamos falando do crime, de tirar a vida, quando a mãe tira a vida do filho. Mas a gente passa muitas vezes na nossa vida pelo contrário. Quando Deus e a espiritualidade, sua sabedoria maior, nos levam os nossos filhos, naturalmente, de uma forma natural. Mas como que a gente vai saber lidar com essas pessoas? Meu Deus, como que eu vou lidar com uma mãe que tirou a vida de um filho? Eu vou denunciar ela? O que eu vou fazer? Né? Será que a gente já parou para pensar nisso? Porque são coisas que às vezes não são tão comuns na nossa vida, mas que acontecem muitas vezes, a gente nem sabe que aconteceu. Mas e se eu souber? Como que eu vou agir? Faz alguma diferença? O que eu posso contribuir nessa circunstância? O que eu posso fazer? Será que eu vou julgar? Será que eu vou dar voz de prisão para aquela mãe? O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ela que ela está errada, vou falar um monte de coisa, vou fazer um monte de palestra na cabeça dela, que ela errou, colocar culpa. Será que é isso que nós devemos fazer? Enquanto, primeiramente, cristãos, independente da nossa religião, e segundamente, espíritas, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, com o entendimento que nós temos da doutrina espírita. E são nessas reflexões que a gente percebe como que o espiritismo está na nossa vida, que pé que ele anda na nossa vida. Porque muitas vezes a gente julga, eu te avisei, eu falei, né? Aquele monte de coisas, e poucas vezes a gente para ouvir. E são nessas circunstâncias que coisas que saem fora do cotidiano, daquilo que a gente espera, acontecem, é que a gente percebe se realmente somos espíritas. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que domina ou tenta dominar as suas más inclinações. Não é aquele que faz um esforço. Em momento nenhum Kardec falou, espírita é o perfeito. Não somos. Porque se fôssemos, meu Deus, já estaríamos lá nos mundos felizes. Mas ainda não somos. Ainda precisamos sofrer, passar por muitas coisas, recuperar muitas coisas aqui dentro do nosso sentimento para a gente chegar lá. Então vamos ver o que os espíritos nos falam.
Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Então, a pergunta é bem clara. Eu vou culpabilizar essa mãe da mesma maneira se ela tivesse matado uma criança? Se é um feto que ainda não nasceu, se é uma criança? Eu vou transferir essa culpa da mesma forma? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Aqui ele já começa a puxar para a questão quando tem os abortos naturais, né? Que a gente também vai falar. Tudo ocorre segundo os desígnios e ninguém é chamado para julgá-los. Aqui que eu queria que a gente chegasse. Independente da circunstância, se é natural ou provocado, enfim, não devemos julgar. Não sejamos portas fechadas, sejamos braços abertos, né? Sejamos aquela pessoa de olhar caridoso. Não tem sempre alguém que a gente gostaria de encostar, de sentir aquela vibração, de estar perto? Alguém que parece que sempre está sorrindo, sempre está com o braço aberto para acolher, independente do que aconteceu? Sejamos ouvidos para ouvir e não palavras para julgar. Que a gente possa abrir os nossos braços para acolher esses seres, porque a gente não sabe o que levou a essa escolha. E podemos ter certeza, aonde estão as leis divinas? A gente se lembra? Aonde as leis divinas estão? Aonde está escrito a lei divina? Na nossa consciência. E ninguém precisa nos dizer se o que a gente fez está certo ou está errado. Talvez, nessa encarnação, no grau de evolução que estivermos agora, talvez a gente não perceba o mal que a gente cometeu, o erro que a gente fez. Mas nós somos espíritos imortais. Nós temos inúmeras encarnações. Já tivemos e teremos. É um processo. Então esse entendimento talvez não vai vir agora. Mas vai vir, uma hora vai vir, uma hora a conta chega. Hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos lá atrás. A mesma coisa vai acontecer daqui para frente. Muitas coisas nós estamos plantando hoje, para colher daqui a pouco. Talvez nessa encarnação, talvez não, também não dá para a gente saber. Mas uma coisa é certa, se a gente plantar tomate, ninguém vai colher morango do amor aí que está na moda, né? É tomate. O que a gente está plantando? Que nós estejamos plantando amor, compaixão, entendimento. E estamos falando de aborto, gente, de valorização da vida, não é? Entendimento que nós temos que é um ser, que a gente permita que esse ser nasça, mas nós estamos falando de tudo, porque tudo está junto. Nós estamos falando de compaixão, de amor, de entendimento na vida, não é apenas nessa circunstância, mas às vezes, gente, uma palavra que a gente diz, um sorriso que a gente dá, um abraço que a gente doa para alguém, fica marcado naquele ser para o resto da eternidade. A gente não sabe quando vai se dar a modificação de cada um. Qual o processo que cada um está, a gente não sabe. E olha que muitas vezes a gente dorme na mesma cama que aquele ser. E a gente não sabe como está aqui dentro. A gente sabe o que a gente vê, não o que a gente sente. Então que sejamos braços abertos em todas as circunstâncias da nossa vida. Se tivermos a oportunidade de conscientizar pessoas, que possamos conscientizar da valorização da vida, da valorização de um filho de Deus que está tendo a oportunidade de reencarnar, que está tendo a oportunidade de ser amado. E é só isso que eles querem. E que muitas vezes, ao olhar físico, a gente pode falar assim, esse espírito que vem não tem nada a ver com tudo que você passou. Fisicamente, beleza. Mas nós entendemos que aquele espírito que vem, ele é profundamente ligado com aquela circunstância. Seja com o pai, seja com a mãe, sejam com os dois, seja com o ambiente familiar. Existe uma profunda ligação entre eles. E que só vai existir se ele vier.
né? Então que a gente possa levar esse sentimento para fora daqui, levar para a nossa vida, principalmente quando a gente tiver a oportunidade de conversar com os jovens, porque hoje a internet é muito rápida, eles têm uma informação que nós não tivemos na nossa época, eles sabem muito mais coisa do que nós. Então que a gente possa levar o outro lado. Ah, mas e se eu fizer, eu estou errada? Se você tiver a oportunidade de orientar para que não faça, não é? Que a gente possa fazer isso. E levando para o outro lado também, que os espíritos colocam, né? Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Como assim? Quando as mães abortam, naturalmente. Porque existe o aborto que a gente estava falando, que é onde a gente tem a escolha de impedir a vida, mas existe o outro lado, que é quando Deus, na sua infinita bondade, não permite que aquele filho venha. E, gente, mães, né? Mães entendemos umas às outras. Mas quem não é mãe, muitas vezes é difícil. E quando eu falo isso, eu não estou querendo diminuir ninguém, não. Mas é porque é um sentimento que a gente desenvolve naqueles 9 meses ali, sabe? Claro que nem todo espírito está preparado para ser mãe, processos evolutivos, né? Nem toda mãe está preparada para ser mãe. E por que que vem? Porque a gente precisa crescer, é para o nosso crescimento, certo? Mas nós que já estamos dispostos ao crescimento, que queremos ser melhores, é maravilhoso. Cansa, gente, enlouquece a gente, não é? Nossa, lá em casa é uma gritando, a outra pulando. Aí você olha, uma machucou a Deus. Deus é o caos. Mas, enfim, é maravilhoso demais. E às vezes a gente quer desejar que a outra pessoa viva aquilo que a gente está vivendo. Mas nem sempre vai ser para aquela pessoa. Nem sempre vai ser. E isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Porque a gente está falando de compaixão, de amor, de sentimento. Mas existem mães que vão abortar vários filhos e não vão ter seus filhos nessa vida. Existem mães saudáveis que vão tentar uma vida inteira e não vão conseguir ter os seus filhos nessa vida. São os nossos processos reencarnatórios. E existem outras que mesmo talvez difíceis, como foi o meu caso, muito difícil, fui ser mãe velha, né? Velha, mas bem mais velha do que... Se bem que hoje todo mundo está tendo filho aos 40 e poucos, né? Mas a minha geração, com 30, todo mundo já tinha filho, não é? E passei por muitas dificuldades e a gente não entende, não entende. E talvez, se eu não tivesse passado por aqueles 5 anos, longos 5 anos de sofrimento, eu não valorizasse tanto a família que eu tenho hoje. Eu não conseguisse amar tanto as minhas meninas e entendê-las, porque filho de espírito é anjo, né, gente? Vou contar uma coisa para vocês, a escolinha, não sei como é que é aqui, mas lá no Leal, as crianças dos espíritas são mais levadas do que os nossos assistidos. Mas esse é um sofrimento, gente, é um sofrimento. E uma vez que ficou assim muito, muito gravado para mim, e toda vez que eu vejo alguém passando por isso, eu tento buscar nesse sentimento no meu coração para desenvolver a compaixão, que a gente acha que é fácil, mas nem sempre é fácil. Né? Uma pessoa falar para você, que é mãe, que fez... um aborto, talvez no primeiro momento a gente não entenda, não. Nós somos seres humanos, mas a gente precisa ser humano racional, pensar. Nós estamos falando da nossa vida, estamos falando da vida de outras pessoas, que talvez precisem daquela palavra, naquela oportunidade que estão tendo com a gente. E uma vez, nessa busca assim, que a gente tem, eu me lembro que eu já tinha feito tudo quanto é tipo de exame e não engravidava. Já tinha feito tudo que vocês possam imaginar, anos e anos de medicação, e não vinha. E aí eu engravidei. E aí, né, aquela explosão de felicidade. Aos 4 meses eu perdi. Do nada, assim, passei mal, perdi. E eu sofri tanto, que um dia, ouvindo o chorinho de neném lá na rua da minha casa, eu ajoelhei no chão, assim, sem pensar. E eu olhei para o firmamento, estava um céu tão lindo, mas tão lindo. E aquele chorinho era tão gostoso. E eu perguntei a Deus, falei, Deus, eu não vou ter essa oportunidade de ser mãe. Porque eu tinha certeza que era através da maternidade que eu mudaria a minha vida. Que eu deixaria de ser a Thalita do passado, né? E mudaria totalmente para uma Thalita diferente. Eu tinha certeza disso. Mas naquele momento eu não tinha certeza se isso ia existir nessa vida.
E eu olhei para Deus e aí vem 1 milhão de coisas na nossa cabeça, né? E aí me lembrei lá do Leal, daquelas queridas, amadas, né? Usuárias de droga, uma lá que a gente adorava, mas que já estava no 5º filho, cada filho de um pai perdido para tudo quanto é lado, ela era dessa finura, usuária de crack, os filhos tudo saudável. Tudo lindo, maravilhoso. A gente pensa, não pensa, gente? Nós somos seres humanos. E eu falei, Deus, mas ela está lá colocando a 5ª vida para o mundo aí, sem pai, sem mãe, não sabe nem quem é o pai da criança. Nem onde que foi. Descobriu com 5 meses, tinha nem barriga. Criança linda, gente, ela é negra, a criança nasceu negra do olho azul, a coisa mais linda do universo. E eu fiquei, meu Deus, eu não vou ter? Né? E a gente pensa, eu tenho um lar edificado, eu tenho uma vontade, nas circunstâncias da vida, eu queria tanto, eu me planejei para isso, eu não vou ter. E aí eu engravidei e perdi de novo. E aí eu falei, não, agora eu vou ser feliz na vida, vamos sair. Engravidei de novo, estamos lá, temos 2. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente chega no ápice de sofrimento da nossa vida, ou de alguém que a gente ama, que a gente é tomado por um desespero tão grande, mas tão grande, que a gente comete coisas e faz coisas que a gente, em sã consciência, não faria. E por isso eu estou chamando a atenção de vocês para essa circunstância do aborto. É uma circunstância diferente, obviamente. Mas naquele momento, talvez, se alguém me falasse, não faz isso que você vai ficar grávida. Eu estou falando para vocês, eu estava tão desesperada, talvez eu fizesse. Eu não sei. A gente não sabe naquele momento de sofrimento. E assim pode estar as nossas irmãs que passam por esse momento. Por isso eu reitero, talvez ser braços abertos, a gente vai mudar a encarnação daquele ser. Talvez a gente vai ajudar aquele ser a não cometer aquele crime que está imaginando cometer. A gente não sabe. Mas esse cometer, que a gente seja braços abertos para acolher também. Em todas as circunstâncias da vida. E se a gente vê uma mãe sofrendo porque abortou, vamos acolher também, que seja um aborto natural, vamos acolher também. Nós estamos aqui para ser braços abertos. Olhar que entende, jamais para julgar. Não é o nosso objetivo. Nós não viemos aqui para julgar ninguém. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, nessa noite, essa reflexão. Do que está certo, do que está errado, muitas vezes vai estar errado mesmo. Mas não cabe a nós dizer que está errado ou que não está. A balança é lá na lei de Deus. A nossa balança tem que ser a balança do amor, da misericórdia e da compaixão. E é esse olhar que nós temos que ter na nossa vida. É fácil? Não é fácil. É muito mais fácil tacar pedra. Muito mais fácil. Mas nós estamos aprendendo. Não é verdade? Todos os dias da nossa vida, nós estamos aprendendo. Então, que seja mais um aprendizado para que a gente possa angariar aí ao longo das nossas encarnações. Porque muita coisa a gente vai aprender agora, mas muita coisa ainda não. E graças a Deus que a gente tem outras oportunidades. Certo? Muito obrigada, gente. Espero que tenha ficado uma reflexão aí para vocês. Boa noite e até a próxima.